Os amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Você precisa ter cuidado quando alguém demonstra uma fraqueza de não dizer a eles o quão forte é nessa área, porque você pode descobrir que, sem a ajuda de Deus, você também pode cair. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Uma das razões pelas quais as provações são boas para nós é porque as provações mostram em nós as áreas nas quais precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar, mas precisamos reconhecer que nós as temos antes que ele possa fazer qualquer trabalho em nós. Se eu acho que eu não tenho um problema, então não pedirei a Deus ajuda naquele problema. A Bíblia diz em Tiago que nós devemos ficar extremamente alegres quando passamos por várias provações, testes e tentações, sabendo que a prova da nossa fé produzirá paciência. E quando a paciência estiver completa, você não será faltoso em nada. Eu sempre digo que antes que eu chegasse à paciência, minhas provações e tribulações trouxeram muitas coisas para mim. Coisas que, más atitudes e raiva e ciúmes e várias outras coisas que eu não sabia que tinha. Eu nunca pensei que ficaria com ciúmes, até que me veio o teste que fez o ciúme brotar e rugir na minha alma. E aí eu entendi que isso era algo com o qual eu tinha um problema e precisava deixar que Deus me ajudasse naquela área. Ou pode haver coisas que podem acontecer que me levem a julgar outras pessoas e, recentemente, Deus teve que me convencer a respeito disso. E assim, eu amo a convicção do Espírito Santo e espero que você também. Porque, graças a Deus, que não nos deixa na bagunça em que nós estamos, mas Ele se preocupa conosco a ponto de continuar trabalhando em nós até que nos transforme na pessoa que Ele quer que nós sejamos. E nunca diga que foi Deus ao ser tentado. Mas olhe para dentro de si e pergunte a Deus o que precisa mudar em você. Sabe, Deus provou a Abraão exigindo que ele oferecesse Isaque como sacrifício. Isaque era o filho da promessa. E ele o amava tremendamente, mas era um teste de obediência. Será que Abraão manteria Deus em primeiro lugar, tanto quanto ele amava o seu próprio filho? Agora, Deus não estava pedindo nada que ele mesmo não planejasse fazer? E Abraão pretendia obedecer a Deus. Ele até mandou Isaque para o altar e o amarrou no altar e ele levou a lenha para que ele pudesse assim acender o fogo. E Isaque perguntou: onde está o cordeiro? E ele disse: Deus proverá o cordeiro para si. E com certeza, quando Abraão estava prestes a pegar a faca e matar o seu filho, o anjo do Senhor bradou: não, Deus já providenciou o cordeiro para o sacrifício. Às vezes seremos tentados numa área só para ver se você ama Deus a ponto de abrir mão disso. Agora eu vou dar um passo ousado e dizer: tem alguém que está nos assistindo num relacionamento amoroso ruim que sabe que não está certo e Deus está lhe pedindo para sair disso? E ainda assim você está tendo muita dificuldade em terminar isso? Bem, pode ser um teste apenas para mostrar se você ama a Deus a ponto de pô-lo em primeiro lugar, mesmo que signifique que tenha que sofrer. Ou se você vai continuar fazendo o que é certo ou o que é errado, talvez só por medo de você nunca ter ninguém. Pessoas desesperadas fazem coisas estúpidas. Quando eu tinha 18 anos e saí de casa, onde meu pai vinha abusando sexualmente de mim por 15 anos, o primeiro rapaz que prestou atenção em mim e acabou me pedindo em casamento, e eu sabia bem lá no fundo que isso não iria funcionar, mas eu fiz assim mesmo porque eu estava com medo de que eu nunca tivesse ninguém. Eu estava desesperada.
E assim tomei uma decisão desesperada, que foi totalmente errada e que me causou mais 5 anos de dor, somados aos 18 que eu já tinha. E sabe, às vezes nós temos sofrimentos em nossa vida só porque fazemos más escolhas. Agora, Deus nos ajudará a nos livrarmos disso, Ele vai nos perdoar, mas precisamos entender que às vezes somos a causa de nossos problemas. Deus, ele não tenta nenhum homem com o mal. Abraão passou no teste e você também pode passar no teste. Sabe, os israelitas tentaram a Deus? Deus pode ser tentado a ficar irado? Ele é bom, é misericordioso e sempre vemos esse seu lado. Mas teve pessoas que o aborreceram a ponto dele ficar irado. Os israelitas tentaram a Deus com suas queixas e murmurações. Eles o tentaram a ficar irado. 1 Coríntios 10, 9 e 10 diz: não devíamos tentar ao Senhor, testar sua paciência, nos tornarmos uma prova para Ele, avaliá-lo criticamente e explorar a sua bondade, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes venenosas. Eles deixaram o diabo entrar e, nesse caso, apareceram serpentes no acampamento e assim muitos foram mordidos e morreram. Mas o que Deus está destacando aqui é que Ele não gosta de reclamação. Ele quer ouvir louvor e ação de graças. E não importa qual a situação você tem em sua vida, não importa o quão ruim seu problema pareça ser, eu posso te garantir que você tem mais bênçãos do que você tem problemas. Eu vou repetir isso. Você tem mais bênçãos do que você tem problemas. Então, escreva os seus problemas num papel. Agora vai e pegue um outro papel e então escreva suas bênçãos. E logo você entenderá que realmente não tem do que reclamar, sabe? Eu acho que se pudéssemos passar um dia inteiro sem reclamar, provavelmente seria um grande milagre. Simplesmente encontramos tantas coisas para reclamar e somos abençoados. E Deus é bom, Ele é bom para nós, Ele tem um bom plano para as nossas vidas. E mesmo quando nos colocamos em apuros e pedimos a Deus, Ele nos tira deles. Então, por que devemos reclamar? E os israelitas reclamaram. Eles tinham um milagroso maná que caía do céu todas as manhãs, beberam a água de uma rocha, mas murmuraram e reclamaram. E várias vezes eles disseram: bem, vamos voltar para o Egito, onde comíamos nossas cebolas e alho, e eles se cansaram do maná e queriam carne, e era sempre uma coisa atrás da outra, e sempre que tinham problemas, culpavam Moisés e culpavam a Deus. Essa é outra coisa que não devemos fazer, culpar outra pessoa por nossos problemas. Precisamos assumir a responsabilidade por nossas bagunças. Não devemos reclamar como alguns deles fizeram e foram totalmente afastados do caminho pelo destruidor, que é a morte. Deus foi tentado algumas vezes a simplesmente eliminá-los, mas por causa do seu caráter lhes deu misericórdia. Moisés orou por eles e ele orou diligentemente e Deus ouviu suas orações. Salmo 95:8 na King James diz: não endureçam seus corações como na provocação, como no dia da tentação lá no deserto. Essa provocação fez com que os israelitas provocassem a ira de Deus por suas insistentes exigências. Numa linguagem bem simples, eles o irritaram. Você sabia que você pode deixar Deus irritado? Moisés o irritou porque Deus o chamou para fazer algo que Moisés quis fazer 40 anos antes, quando ainda estava no Egito. Ele matou um egípcio que estava maltratando um israelita. Ele sentiu um chamado para ajudar o seu povo, mas ele se adiantou um pouco, não era o momento certo ainda. E assim, quando o faraó descobriu isso, ele ameaçou matar Moisés e Moisés fugiu para o deserto. E ele ficou lá por 40 anos. Então, Deus o chamou para voltar ao Egito
ir ao faraó e lhe dizer: deixe o meu povo ir. Bem, Moisés deu todo tipo de desculpa imaginável. Eu não consigo falar, eu gaguejo, eu isso, eu aquilo, você escolheu o homem errado. E a ira de Deus se acendeu contra Moisés e ele disse: você não consegue falar? Então eu lhe darei Arão e ele falará por você. Eu direi a você e você dirá a ele, então ele dirá ao povo. Mas agora é tão interessante que Deus ele se cansou de ouvir todas as suas desculpas. Agora, não fiquem chateados comigo, mas você está dando desculpas. Deus está te pedindo que faça algo e você continua dando uma desculpa atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra. Deixe-me dizer algo. Sempre que Deus lhe pedir para fazer algo, Ele também lhe dará a força e a capacidade para isso. Durante 40 longos anos, ele ficou triste e desgostoso com aquela geração. Às vezes acho que é difícil para nós olharmos para Deus e entendermos que Ele pode realmente ter algumas dessas mesmas emoções que temos. E claro, Ele está no controle e nós ficamos fora de controle. Salmo 95, 10. Por 40 anos me entristeci e desgostei com aquela geração. Eu disse: é um povo que erra em seus corações e não aprova, nem reconhece, nem considera os meus caminhos. Não vamos irritar a Deus por meio de nossas exigências insistentes e nossas murmurações e reclamações. Não é uma coisa boa. Passamos muito tempo tentando descobrir de onde vem uma aprovação, mas devemos simplesmente resisti-las como se fosse Satanás tentando nos destruir. Me lembro quando estava tentando aprender sobre provações e tentações e eu queria saber, bem, isso vem de Deus ou do inimigo? E finalmente aprendi que tudo que é bom vem de Deus e tudo que é ruim vem do diabo. Resistir a Satanás nessas provações é o que precisamos fazer. A menos que seja algo que Deus esteja permitindo para o nosso aprimoramento, e Deus lhe ensinará a diferença. Mas descobri que a melhor política é permanecer firme na tempestade, não importa de onde ela esteja vindo. No Salmo 94, 12 e 13 diz: bem-aventurado, feliz a ser invejado o homem a quem tu disciplinas e instrui, ó Senhor, e ensinas a tua lei, para então lhe dar poder para que ele possa se manter calmo nos dias de adversidades, até que o poço da corrupção seja cavado para os ímpios, para que ele possa se manter calmo. Não é algo que outra pessoa pode fazer por nós, não é nem mesmo algo que Deus fará por nós. E diz: Deus vai nos ensinar como nos manter calmos. Não sei quanto a você, mas posso sentir quando estou começando a ficar chateada. Sabe, só começando. E é aí que precisamos resistir. E você pode falar em voz alta: eu resisto a você, Satanás, em nome de Jesus, você não vai me deixar chateado. Eu vou ficar calmo, como Deus quer que eu fique. Certifique-se de não confiar demais em si mesmo. Sabe? E Pedro confiava demais em si mesmo. Muitos dos outros discípulos confiavam demais em si mesmos. E no Getsemane, Jesus pediu a eles que ficassem acordados e orassem com ele por 1 hora. Agora ele havia aberto o coração para eles. Ele ia orar e sempre que ele voltava, eles estavam dormindo. E então ele ia orar um pouco mais e ele voltava e os encontrava dormindo. E ele se entristeceu e disse: vocês não conseguem orar comigo nem sequer por 1 hora? Uau! Que confronto! Então ele disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso é algo para a gente sempre se lembrar. E quando os outros pecam, precisamos tomar cuidado para não termos uma atitude arrogante e orgulhosa. Nunca olhe para alguém que está pecando e pense: bem, eu nunca faria isso. Pedro cometeu esse erro. Quando Jesus disse a ele que Satanás queria peneirá-lo como trigo, e ele disse: eu orei por você, Pedro. Pedro disse: Senhor, eu nunca faria isso. Eu nunca faria isso.
E, claro, sabemos que ele fez isso. Ele era arrogante, orgulhoso e não achava que precisava de oração. Acho que ele pensou que era forte o bastante para resistir e precisamos ter muito cuidado quando outras pessoas pecam ou talvez estejam fazendo algo que nunca faríamos ou nunca fizemos, mas você não sabe o que faria em qualquer outro tipo de situação. E assim, a Bíblia diz, irmãos, se alguém for surpreendido em má conduta ou pecado de qualquer tipo, vocês que são espirituais, e claro, esses somos nós, são sensíveis e controlados pelo Espírito, devem corrigi-lo. Nós amamos essa parte. E restaurá-lo. E depois reintegrá-lo. 3 coisas. E até mesmo na parte sobre corrigir, a Bíblia diz que devemos sempre levar a correção com o espírito de mansidão, entendendo que nós também podemos ser tentados, sem qualquer senso de superioridade e com toda a gentileza. Mantenha um olhar atento em si mesmo para que não seja tentado também. Isso é Gálatas 6:1. E deixe-me repetir, porque acho que julgar e criticar outras pessoas é um problema para muitos de nós. Você vê alguém fazendo alguma coisa e... Eu me lembro de uma moça com quem trabalhávamos há muito tempo. O marido dela cometeu adultério e ela o aceitou de volta. E foi aí que uma mulher disse: eu nunca faria isso. Se meu marido cometesse adultério, eu nunca o aceitaria de volta. Bem, adivinhe só. Alguns anos depois, o marido dela cometeu adultério e ela fez absolutamente tudo para tê-lo de volta. Deixe-me dizer que você não sabe o que você faria em qualquer situação, até que se depare com essa situação. Sabe, é muito fácil olhar para alguém e dizer: eu nunca. É muito perigoso dizer isso. E assim precisamos ter muito cuidado ao julgar criticamente outras pessoas e pensar com altivez e orgulho que nós nunca faríamos algo assim. Todo aquele que pensa que está de pé, que tem certeza de que tem uma mente forte e que está firme, cuide-se para que não caia em pecado. Sempre dizemos: ele caiu em pecado. Não tenho certeza se caímos. Acho que às vezes entramos bem devagar. Cair meio que faz parecer que você de repente caiu e você não teve escolha ou aviso. E eu acho que temos, se formos cautelosos e cuidadosos, reconheceremos quando recebermos avisos. Você precisa ter cuidado quando alguém demonstra uma fraqueza de não dizer a eles o quão forte é nessa área, porque você pode descobrir que, sem a ajuda de Deus, você também pode cair. Tenha cuidado ao se gabar do seu sucesso e suas conquistas, porque Deus deve receber a glória por cada coisa que nós recebemos. Então, por último, vamos falar de não ficar inerte no caminho onde os pecadores andam. Tenha muito cuidado com quem você passa seu tempo e quanto tempo passa com eles. Eu não digo para nunca passarmos tempo com eles, porque eles precisam do nosso testemunho, mas eu sempre digo: tenha certeza de que você os está afetando e não eles infectando você. Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado, feliz, afortunado, próspero e invejável é o homem que não anda e não vive segundo o conselho dos ímpios, seguindo seus conselhos, seus planos e propósitos, nem permanece submisso e inativo no caminho por onde andam, nem se assenta para relaxar e descansar onde os escarnecedores e zombadores se reúnem. Eu provavelmente teria que ler isso umas 4 vezes antes de você entender. Não se assente no meio de um bando de incrédulos ou mesmo de crentes que ficam
tirando sarro, fofocando sobre outras pessoas. Não fique sentado passivo e inativo, sabe? Mas se posicione pelo que é certo. Ou então saia da situação, porque nós somos muito afetados por aqueles com quem nós nos associamos. Não confie em si para não ser influenciado na direção deles. Não pense que consegue fazer isso sem não ter um efeito sobre você. A última escritura, 1 Coríntios 5, do 9 ao 11. Paulo diz: eu vos escrevi na minha carta anterior para que não vos associeis íntima e habitualmente. Isso não significa que nunca podemos ser próximos de ninguém, mas dias de perto e habitualmente, com pessoas ímpias e impuras, não significa. É claro que você deve evitar por completo as pessoas imorais do mundo ou as que vivem na ganância ou são trapaceiras, ladrões e idólatras. Caso contrário, você teria que sair do mundo e da sociedade humana. Ele está dizendo: você não pode viver neste mundo e evitar totalmente todas as pessoas pecadoras. Mas diz agora, eu lhes escrevo, é como se ele estivesse subindo um pouco mais alto, para que vocês não se associem a ninguém que leve o nome de irmão ou cristão, se ele for conhecido, por ser culpado de imoralidade ou ganância, ou se é um idólatra cuja alma é devotada a qualquer coisa, além de dar a Deus o primeiro lugar em sua vida. Nem com alguém com língua suja que injuria, insulta e calunia, ou que seja um bêbado, vigarista ou um ladrão. Não, você não deve nem mesmo comer com tal pessoa. Então ele está até impondo restrições mais rígidas sobre as pessoas que são cristãs, que estão fazendo essas coisas. Ele chega a dizer que você não deve nem mesmo comer com elas. O que as pessoas nessas situações precisam é que elas sejam confrontadas com amor. Que lhe digam: essa não é a forma que você deve se comportar como um cristão. E assim talvez você possa tirá-los do pecado e pô-los de volta no caminho certo com Deus. Mas, se eles têm a intenção de viver assim e não querem ser mudados, então essas são pessoas com quem você não precisa se relacionar. Então só quero encorajá-lo enquanto encerramos. Resista à tentação agressivamente. Tenha cuidado com quem você passa tempo. Tenha cuidado com o que você ouve do inimigo, cuidado com o que você pensa. Não se coloque em situações comprometedoras pensando que você é tão forte para evitar a tentação. E sempre ore. Preste muita atenção ao orar o Pai Nosso. Não me deixes cair em tentação. Não deixe que isso se torne um hábito e você não preste atenção no que está dizendo. Todos os dias devemos orar: Senhor, eu sei que eu posso ser tentado e que a tentação provavelmente virá. Mas hoje eu oro para que você me ajude a reconhecer isso e me guarde dessa tentação. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada por ter estado conosco. Espero que isso o ajude, porque você pode ser tentado hoje mesmo e isso vai ajudá-lo a evitar e ficar longe de problemas. Deus te abençoe. Por favor, esteja conosco amanhã.